Se você está abrindo um box de cross hoje, ou acabou de abrir na verdade, eu preciso te contar uma verdade. A maioria dos box fecha antes de completar um ano de vida. E isso não acontece por falta de paixão pelo esporte, ou até mesmo por não ter alunos, não ter demanda o suficiente. A legislação ela tá mais rigorosa, a concorrência aumentou muito e o público naturalmente fica cada vez mais exigente. Então os mesmos métodos que funcionavam bem há 5, 6 anos atrás, agora eles não vão mais te ajudar, não vão ser suficiente. O mercado está mais competitivo e o consumidor muito mais bem informado. E é exatamente por esse motivo que nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros super comuns de acontecer que podem comprometer o seu negócio antes mesmo dele decolar. O primeiro erro é você escolher a localização do seu box baseada no achômetro. E olha, por incrível que pareça, ainda tem muito empreendedor que tá fazendo isso. Tá dando uma volta por aí, viu um lugar alugando e falou, poxa, esse lugar é bom por causa disso, cria uma narrativa na cabeça dele, pensa, gostei e é isso aí. Decisão puramente emocional, sem análise técnica, sem análise quantitativa ou qualitativa. Ou então simplesmente escolhe porque lá é barato, né? Então começa a sondar lugares que tem o espaço que ele quer, do tamanho que ele quer, mas que é barato. Olha, eu vou pegar esse aqui de 3 mil porque aquele de 8 ficou muito caro. Mas afinal de contas, o que é caro? O fato é que um imóvel com um aluguel muito baixo, ele geralmente possui um motivo para isso. E um motivo geralmente desagradável. Deixa eu te dar um exemplo bem simples disso aqui. Eu conheço um gestor que encontrou um galpão com preço bem amigável, quase 50% abaixo da média do que ele estava pesquisando. Então ele pensou, é aqui mesmo, peguei uma pechincha, vou abrir meu box aqui. No fim das contas, o lugar estava com preço acessível sim, porque era uma área muito associada com vandalismo e troca de substâncias ilícitas, se é que você me entende. O final você já pode imaginar, né? Não houve muita procura naquela região, principalmente no período noturno ou muito cedo, e ele acabou quebrando porque só tinha alunos durante o dia. E para que isso não aconteça com você, você precisa sim levar em conta algumas variáveis para garantir que o lugar que você está escolhendo seja o melhor. E a primeira delas é a densidade populacional. Pensa comigo, o cross não é para todo mundo, você sabe disso. Você está pegando um nicho dentro de outro nicho. Você está pegando um nicho dentro do público total daquela região. Se você precisa de 80 a 100 alunos ativos, pagantes, para você ter um box com uma saúde financeira, com lucro adequado, precisa saber que apenas uma pequena parcela da população daquele local vai ter o perfil adequado para o seu modelo de negócio, para o seu produto, para o seu serviço. Então você precisa ter uma base populacional grande, o suficiente para atingir esse número. Para você ter uma noção, em uma região com cerca de 10 mil habitantes, num raio de 2, 3 quilômetros, é possível você alcançar uma base de mais ou menos 100 alunos ativos. Isso é estatística, tá? É probabilidade analisando o que acontece na maioria dos negócios. Mas é importante entender que esses números que eu falei agora, eles são baseados em probabilidade e médias de mercado. Não quer dizer que a sua região vai especificamente ser dessa forma, né? Cada região tem as suas particularidades e na sua região pode ter mais demanda ou menos demanda. Além disso, existem várias outras variáveis que vão sim influenciar diretamente nesses números, como a qualidade do seu marketing, a qualidade do seu processo de vendas, de conversão, né? Quantos visitantes chegam, em quantos você consegue converter, entre outros fatores. Agora, a segunda variável é a faixa etária adequada. Você tem que verificar se o público daquela região é o que normalmente mais gosta de cross. Mas talvez agora você esteja se perguntando, jovem Padawan, que público é esse? Te respondo facinho. Segundo um estudo feito pela Rayleigh Fitness, a popularidade do cross ela é predominante em 3 faixas etárias. Dos 25 anos de idade até os 34, a gente está falando de 40% do público. Dos 35 ao 44, 20%. E menores de 18 com 18%. Ou seja, praticamente 80% do público é jovem ou um jovem adulto. Então é muito importante que na sua região tenha esse público para você atender, a não ser que você seja especialista em outro público-alvo com o seu cross por algum motivo, metodologia, marketing específico, etc. Mas a maioria dos casos tem que ter esse público-alvo na tua região para você se dar bem. Já a terceira variável é a proximidade estratégica. Procure estar próximo de condomínios, principalmente aqueles verticalizados, porque tem alta densidade populacional e geralmente muita gente jovem também, e centros comerciais e empresariais, que naturalmente tem pessoas economicamente ativas, mais jovens e etc. E universidades, tá pessoal? Universidade é poderoso para aquisição de alunos. Eu conheço muitos box e academias também que ficaram próximas de universidades e conseguiram surfar muito bem essa onda de aquisição dos alunos. Fazendo isso, você vai deixar o seu box no caminho do trabalho, da faculdade, da casa, e aí você consegue colocar a sua atividade física na rotina desse aluno. Fica mais conveniente para ele e mitiga a chance dele não ir. Se ele não
não vai, não tem resultado. Se ele não tem resultado, ele não renova com você. Seguindo em frente, a quarta variável é o estacionamento e a acessibilidade. Eu sei que pode até parecer um detalhe para você, mas não é, tá? Porque pensa comigo, na jornada do aluno, ele sai muitas vezes do trabalho, da faculdade, já cansado, pensando naquele WOD pesado que vai ter que fazer quando chegar no box. Chegando no box, ele não acha vaga. Das duas, uma. Ele vai voltar para casa ou ele vai ficar dando algumas voltas, vai ficar pé da vida, e isso vai acontecer várias vezes até que a experiência dele fique ruim e ele desista. E por fim, a quinta e última variável, ainda falando de localização e ainda falando desse primeiro grande erro que a maioria dos box comete, é a falta de análise de concorrência. Se já tem box demais aí na sua região, já tem 3 box num raio de 1 km, 2 km, você provavelmente vai ter que competir por migração de alunos e não captação de novos alunos. Isso pode ser ruim para você, a não ser que você tenha um grande, um forte, um claro diferencial estratégico e de atendimento. Segundo uma pesquisa publicada pela Market USA Media, o Brasil é o segundo país do mundo em número de box afiliados ao CrossFit, com mais de 1.100 estabelecimentos. E isso aqui é só o box de CrossFit, né? A gente tem que lembrar que tem cross-training e várias outras variantes ou similares, então na prática esse número aqui é de milhares de negócios. Mas infelizmente a gente não tem um dado oficial de todas essas franquias, de todas essas licenças juntas, né? Meu palpite aqui é que a gente tem algo na casa de 3 a 5 mil box no Brasil hoje, pelo menos. Mas meu ponto aqui é, se você vai entrar no mercado que está competitivo e talvez saturado, você precisa ter um posicionamento muito claro. O que te diferencia? É o horário das aulas? É o perfil dos coaches? Eles são grandes estrelas de campeonatos? São grandes atletas? O que eles têm de diferente? São famosos? Eles têm especializações diferentes? Alguma coisa do tipo? Se não, você vai ser apenas mais um box igual a todos os outros, você pode acabar brigando por preço, aí a sua margem cai e aí o seu negócio não perdura, você acaba entrando para estatística. Aliás, e sabe o que mais pode te ajudar a não brigar por preço? Se inscrever no nosso canal, isso mesmo, porque no nosso canal tem mais de 300 vídeos sobre gestão, marketing, vendas, fidelização, tudo que você precisa para ter um negócio mais lucrativo, para crescer com consistência e ter ótimos resultados. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, inclusive toda quarta-feira às 17 horas tem vídeo novo aqui no canal. Tendo isso dito, vamos para o segundo erro, que é tratar o isolamento acústico como depois a gente resolve. Isso é um erro gravíssimo. No Brasil, o controle de poluição sonora é regulamentado por uma resolução do CONAMA, número 1, de 1990, que estabelece que as medições de pressão sonora devem ser feitas de acordo com a norma NBR 101/51, ou seja, ela estabelece alguns limites máximos de ruído por área habitada. Logo, existe um teto de até onde você pode chegar com o barulho de som e o barulho dos dumbbells e dos halteres batendo no chão. Segundo essa norma, o limite máximo de ruído, para você ter uma noção, ele é bem baixo, é de 55 decibéis durante o dia e 50 decibéis à noite para áreas mistas, né? Áreas que têm vocação residencial, prédio, comércio junto. Se for uma área puramente comercial, eles aceitam 60 decibéis durante o dia e 55 decibéis à noite. Mas como eu disse, isso é bem baixo, tá? O Cross geralmente vai operar bem acima desse limite. Um estudo científico publicado em 2021 na Applied Science mediu os níveis de ruído gerado por diferentes exercícios de levantamento de peso. Os resultados foram esses que eu vou colocar aqui na tela para você ver. Como eu falei antes, passa bastante do que é permitido. Então, se os seus vizinhos quiserem encrencar com você, eles vão ter a razão. Então, você precisa sim se preocupar com o isolamento acústico. Inclusive, em janeiro de 2026, a Sexta Vara Civil de Cuiabá determinou que um box de cross no bairro Areão fosse obrigado a fazer adequações acústicas após reclamação dos vizinhos. Já em Parelhas, no Rio Grande do Norte, um box de CrossFit foi condenado, isso mesmo, ele foi condenado após laudo pericial comprovar essa irregularidade sonora. A indenização foi de R$5.000 por danos morais e mais 5.818 por danos materiais aos vizinhos. Além disso, o estabelecimento foi obrigado a adequar o nível de ruído. Ou seja, alguns casos já foram julgados e é muito fácil, é muito provável que você acabe perdendo também, porque a gente já tem essas jurisprudências aqui. O grande problema disso tudo é que uma academia de musculação tradicional, por exemplo, ela consegue sobreviver se você proibir barulho em uma área específica ou tirar os maiores pesos para a galera não fazer muito barulho. Mas um box de cross, ele não sobrevive sem o barulho. Então, se a justiça ou o condomínio proibir o drop das barras ou exigir que a música seja mais baixa, o seu produto principal, o coração do seu negócio, vai ser afetado. Sem o drop, você não faz um levantamento de peso olímpico. Sem LPO e música alta, você não consegue energizar e criar aquele clima legal na sua aula, criar aquela experiência imersiva. Então, você precisa sim de barulho, de ferro batendo, de dumbbell, de barro limpo batendo no chão, fazendo barulho. Você precisa disso. Por isso, tem que sim se preocupar com o isolamento acústico. E se esse conteúdo ele tá fazendo sentido para
você. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a entregar mais conteúdos nossos para você continuar se desenvolvendo. Agora vamos falar sobre o terceiro erro, que é definir o preço da sua mensalidade, do seu planinho, baseado no preço dos concorrentes. Na prática, o que geralmente acontece, a pessoa que vai abrir um box naquela região, ela vai, olha o preço dos vizinhos e pensa algo do tipo, olha, se o box aqui da direita cobra 250, então eu vou cobrar 250 também. Quando não faz pior, né? Quando ele não cobra menos, 200, 180, etc. Pensando que, porque é mais barato, vai atrair mais gente. Só que ele não fez uma conta básica. Quanto custa para rodar o seu negócio? Digamos que o seu custo fixo mensal, total, tá? Tudo que você vai gastar de salários, energia, infraestrutura, tudo, literalmente tudo. Vamos supor que seja de 30 mil. Agora vamos supor que você tem uma capacidade para 100 alunos ativos, considerando os diversos horários que você tem disponível e espaço físico que você tem. A fórmula de viabilidade ela é bem simples. É mensalidade mínima viável igual a custo fixo mensal dividido pela capacidade máxima. Então a gente está falando aqui de 30 mil, que são seus custos e despesas, dividido por 100, que é o máximo que você consegue atender, né? Você vai chegar em um número super simples aqui, de 300 reais, isso para empatar, o que não é bom. Nesse exemplo desse box que tem um custo de 30 mil por mês, você precisaria ter um ticket médio de 360 a 400 reais para conseguir ter essa margem de lucro saudável para o seu negócio. Então o sinal de alerta é claro aqui, né? Se o seu ticket médio ele está abaixo da média da sua região, das duas uma, ou você é um gênio da arquitetura e da eficiência orçamentária, o que é improvável, você provavelmente só está cobrando um preço mais baixo e está prejudicando a sua lucratividade, porque salários, equipamentos, energia, etc, tudo é muito parecido de preço, né? Não tem como variar tanto assim para você ter um custo muito menor que seus concorrentes. Vamos falar agora do quarto erro da nossa lista, que é não entender o modelo de negócio do Cross profundamente. Essa é uma parte muito mais relacionada ao sentimento dos alunos do que a parte técnica por si só. Muitos donos de box tentam replicar o modelo de uma academia tradicional, contratando então recepcionista full-time, montando o setor de vendas, setor comercial, recepção e etc. E muitas vezes acabam inflando a folha de pagamento com muitas pessoas na equipe, mais do que necessário. Eu já vi box com 10, 15 pessoas, o que não faz muito sentido na maioria dos casos. E aí o que acontece no final do dia? O dono para de dar aula, ele vira 100% gestor, se distancia do aluno, se distancia do atendimento e aí o Cross começa a perder a essência. E para ilustrar isso, eu vou te contar uma história bem rapidinho do criador do CrossFit, o Greg Glassman. Nos anos 90, ele trabalhava como personal trainer em Los Angeles, rodando pela cidade e dando aulas individuais. Já em 2001, com bastante experiência já como profissional, entendendo bastante do mercado, ele abriu seu primeiro box em Santa Cruz. O diferencial na cabeça do Greg seria não mais atender um aluno por horário, mas sim 15 em um único espaço, todos ao mesmo tempo e praticamente com o mesmo treino. Uma espécie de personal em grupo, digamos assim, foi a forma que ele pensou. Desse jeito era possível escalar o tempo do personal não escala, ele estava limitado a uma pessoa por hora, agora ele consegue atender 15 pessoas por hora. Mas a essência continua sendo você, treinador, o protagonista do relacionamento e do sucesso do aluno, ministrando essa aula. Então a essência de um box, segundo o próprio criador da metodologia, é sim um estúdio pessoal, um tratamento personalizado, uma estrutura enxuta, focada em relacionamento e intimidade, e é por isso que o Cross é muito famoso por ser uma grande comunidade. E aqui onde muitos donos de box acabam errando. Eles tentam replicar o modelo que eles conhecem mais de uma academia tradicional, que talvez tenham trabalhado ou experienciado durante a vida, tentam replicar esse modelo muito mais comercial dentro de um box. E aí às vezes não funciona tão bem. Ok, Douglas, mas então qual é a estrutura ideal para um box? A minha sugestão é o que eu normalmente vejo funcionar bem. O dono, ele tem que ser um dos head coaches, ou pelo menos um coach, e você vai ter lá mais um, dois, três coaches, aí depende do número, e também pode ter alguns estagiários. Tô falando aqui de um time bem mais enxuto, não tô falando de um time aqui de 10, 15, 20 pessoas para um box. Se você for ter vários boxes, tudo bem, mas para um box, mais do que 2, 3 professores, é difícil você precisar. E aliás, você já parou para pensar por que a maioria das modalidades que são assim bem personalizadas, como o próprio Cross, dificilmente eles escalam para esse modelo de franquia, como a CrossFit Inc, são poucas exceções. E numa academia tradicional, a gente tem várias redes, né? Smart Fit, Blue Fit, Pratique, etc. Tem várias redes assim no mercado. Por que elas escalam muito mais do que os estúdios, do que os box? Porque por mais que a gente tenha um professor nas academias tradicionais, tem um peso muito grande dos equipamentos, da infraestrutura, né? Da quantidade de alunos que o espaço consegue atender. Já nos estúdios e box, a responsabilidade fica muito maior para os professores, tá? Então é por isso que a gente vê muitas franquias com centenas de academias e pouquíssimas franquias com centenas de boxes e estúdios. Mas é claro que você não precisa fazer tudo sozinho. Como eu falei, normalmente é bom ter um sócio ali sendo o head coach ou um dos coaches, mas também dá para você ter um outro
sócio que vai cuidar da gestão, do marketing, das vendas, e aí vocês dividem os trabalhos, tá? É muito difícil fazer um box 100% sozinho, escalar, ter bons resultados, sem ter um sócio que vai cuidar dessa parte. Você até pode pegar uma dessas áreas para você também, mas o ideal é que vocês se dividam. Um fica na parte técnica e outro fica no restante. E lembre-se, quanto menos você conseguir inflar a sua empresa com o número de funcionários, mais você conseguir automatizar de atividades burocráticas aí do seu box, mais sucesso você vai ter e mais lucro no final do mês, né? Entenda que o box de cross, ele é um estúdio pessoal que escalou um pouco, né? Não é uma academia convencional. Mantenha então a estrutura enxuta, automatize parte da sua gestão e foca na entrega dos treinos dos WODs para fazer um negócio incrível. E já que a gente está falando de gestão, o quinto e último erro é tentar fazer a gestão do seu box à base de planilha, de papel, de caderninho ou de WhatsApp. Quando você não tem um bom sistema, você literalmente passa o dia inteiro respondendo coisas do tipo: tem vagas aí na sua aula das 18 horas ou das 8 da manhã? Você pode reagendar a minha aula? Quando vence a minha mensalidade? Qual é o WOD de hoje? Enquanto você está perdendo tempo respondendo essas mensagens, o seu concorrente pode estar usando o NextFit e focando 100% no atendimento, na experiência do aluno e deixando o sistema responder essas perguntas para ele. Isso porque com o sistema do NextFit, o dono do box consegue literalmente automatizar todo o agendamento de aula e reagendamento também. O aluno entra pelo app, verifica quais horários tem aula, agenda e reagenda sozinho se você habilitar essa permissão. O sistema também notifica automaticamente se o aluno cancelar e abre vaga para outras pessoas. Dá até para fazer lista de espera, se você costuma ter lotação de alguns horários. Dá para você também, gestor, head coach, cadastrar os WODs dentro do sistema e o aluno vai conseguir no app antecipadamente ver qual é o WOD do dia. E aí ele já começa a se preparar psicologicamente e se alimentar adequadamente para esse tipo de treino que vai ser realizado no dia. Você pode inclusive deixar a sua programação da semana inteira pronta ou do mês inteiro pronta. E claro, dá para copiar um WOD antigo que você já fez, então fica muito fácil fazer a gestão, a duplicação de alguns WODs ou de treinos coletivos. Com o NextFit você também consegue configurar os planos que você vende aí no seu box do jeito que você vende, na recorrência, com regras de acesso, quantidade de aulas por semana, etc. E aí você consegue dentro do sistema acompanhar as renovações e as inadimplências e não fica refém do controle manual e da margem de erro que o controle manual fica à mercê. Além disso, você consegue automatizar todos os pagamentos dos alunos se você quiser dentro do aplicativo também. Você pode habilitar para ele cadastrar o cartão de crédito, pagar por Pix ou até mesmo por boleto, tudo dentro do app de uma forma bem simples. Inclusive, você consegue colocar uma cobrança automática para ele por dentro do sistema. E se não bastasse tudo isso, você consegue fazer a gestão de presença do aluno. Quando o aluno faz check-in pelo app, ou seja, ele fala que vai participar daquela aula via aplicativo e ele passa numa catraca ou num leitor biométrico que você tem, já dá presença automaticamente na hora. Se você não tem esses equipamentos, você pode manualmente abrir a agenda da aula do dia e clicar lá mencionando que ele foi para a aula, que ele ganhou presença, e isso vai popular os seus relatórios de frequência e você vai saber no final do mês quem tá indo e quem não tá indo. Ou seja, se você está competindo com um box que tem a gestão automatizada do NextFit, você pode ficar em desvantagem. Enquanto você perde muitas horas com burocracias, com coisas repetitivas, o seu concorrente pode estar usando tecnologia para ser mais eficiente, mais rápido e melhorar a experiência do aluno dele. E aí eu te pergunto, quem você acredita que vai fidelizar mais alunos? Quem está preso na burocracia ou quem está trabalhando estrategicamente no marketing, nas vendas, no atendimento, porque está sobrando tempo, porque não gasta muito tempo com burocracia? Então a minha dica de ouro para você aqui é: implemente o NextFit desde o dia 1 para ajudar em toda a sua gestão, direcionar o seu foco para os seus alunos e a burocracia fica com o sistema. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, você quer continuar estudando, continuar se aprimorando, deixa eu te recomendar outros vídeos aqui do nosso canal. O primeiro deles é um aprofundamento da dica número 1, de como escolher o melhor local para você abrir o seu negócio. Já o segundo vídeo é um detalhamento de como você pode organizar o seu próprio campeonato de CrossFit, o seu CrossFit Game, ou seu Cross Training Game. Vou te dar algumas dicas de como você fazer isso de uma forma bem pitoresca. No mais, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!